E se a nossa mente pudesse ser pintada? Já parou para pensar nisso? Se cada pensamento, cada emoção tivesse uma cor própria, uma cor correspondente. Hoje, a gente vai explorar um conceito simplesmente fascinante que busca transformar a essência da nossa consciência em arte, a arte que podemos ver e sentir. Vamos mergulhar nessa ideia. Imagina só por um instante que cada estado mental que a gente tem, o foco, a criatividade, as emoções, pudesse ser mapeado e aí transformado numa paleta de cores, ou quem sabe até num poema. É exatamente essa a premissa que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos entender o conceito central por trás disso tudo. Afinal, o que é exatamente esse movimento chamado contrafísica e como ele se propõe a construir essa ponte entre o nosso mundo interior e a expressão artística? Olha, o ponto crucial aqui é o seguinte: a contrafísica não é só arte abstrata, sabe? É um sistema. Ela parte de um modelo teórico chamado teoria dos neurônios, que tenta criar um mapa para, digamos, quantificar diferentes aspectos da consciência. E é a partir desse mapa que a arte é gerada. É, no fundo, uma tentativa de traduzir o pensamento direto para fora. Tá, mas como é que essa tradução funciona na prática? A base de tudo é uma ferramenta conceitual que a teoria chama de vetor dos neurônios. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura organiza a complexidade da mente para que ela possa ser usada de forma artística. A teoria propõe que a consciência pode ser representada por um vetor, que eles chamam de psi. Esse vetor é dividido em 12 componentes, e cada um deles corresponde a um aspecto diferente da nossa experiência mental, sabe? Desde o potencial criativo até a clareza do pensamento. E essa tabela detalha isso direitinho. Dá uma olhada nos componentes do vetor psi. Repara como cada faceta, tipo foco, que é o psi 2, ou emoção, o psi 4, não só tem um nome, mas também uma cor específica associada. Até conceitos mais complexos, como coerência cardíaca, o psi 9, ganham um código de cor. É um sistema que transforma o abstrato em algo visual, bem concreto. Ok, agora que a gente entendeu a ideia do vetor, vamos para a parte mais legal, a parte artística. Como é que essa estrutura teórica toda se transforma numa obra de arte visual? É exatamente aqui que a tal paleta da consciência entra em cena. A lógica é a seguinte: cada um daqueles 12 componentes do vetor se torna uma cor. Juntas, elas formam uma paleta que, em teoria, representa um estado de consciência específico. Só que tem um componente ali no meio que é tratado como a peça-chave, sabe? O verdadeiro motor por trás de todo o processo criativo. E o que é realmente interessante aqui é essa distinção. Enquanto a maioria dos componentes descreve estados que a gente está vivenciando, como foco, ou clareza, ou emoção, o oitavo componente, o psi 8, representa algo bem diferente. Ele não é um estado, mas sim um potencial, a capacidade de transformar uma ideia em algo real. É a ponte entre o querer e o fazer. E tá aí, o componente psi 8, o potencial de manifestação. O material original chama ele literalmente de o componente revolucionário. É a faísca dourada, a representação da capacidade de criar, de trazer algo do mundo das ideias para o mundo material. Mas essa tradução da consciência não para nas cores, não. A mesma teoria que gera essa paleta visual também serve de inspiração para a poesia. Vamos ver agora como esses conceitos se manifestam em palavras. A poesia que nasce da contrafísica pega esses mesmos conceitos de consciência, de escolha, de manifestação e explora tudo isso num nível mais filosófico. Ela usa a estrutura da teoria para refletir sobre ideias gigantes, como a existência de múltiplos universos que seriam moldados pelas nossas decisões. Nesses versos, a ideia fica bem clara, né? A poesia sugere que cada consciência é um universo inteiro e cada escolha que a gente faz cria uma nova realidade, um novo ramo. É uma visão super poética da teoria do multiverso e tudo ligado diretamente à nossa capacidade de escolher e de criar. E essa aplicação poética vai ainda mais longe, viu? Ela oferece interpretações novas para experiências humanas que são super comuns e, ao mesmo tempo, misteriosas. O déjà vu, por exemplo, é reimaginado não como uma falha na memória, mas como algo muito mais profundo. De acordo com o poema, o déjà vu seria um eco dimensional, uma sobreposição momentânea, uma espécie de ressonância com outra versão nossa em um daqueles outros ramos do multiverso. É uma forma fascinante de usar um modelo teórico para dar um novo significado a uma sensação que todo mundo conhece. Bom, depois de explorar cores e poemas, a grande pergunta fica no ar. Qual é a relevância de tudo isso? Por que essa fusão entre um modelo teórico da mente e a arte é importante? Vamos tentar juntar as peças e ver as principais conclusões.
Então, o que a gente pode levar desta análise? A ideia principal é que a criatividade pode ser vista não como uma invenção do zero, mas sim como uma tradução do que já existe dentro da gente. Isso mostra que arte e ciência talvez sejam só linguagens diferentes tentando descrever a mesmíssima realidade. E, quem sabe o mais importante, ter um mapa conceitual, uma estrutura como a teoria dos neurônios, pode ser uma ferramenta poderosa para a gente entender e expressar nosso próprio potencial. No fim das contas, a mensagem da contrafísica é muito poderosa. Ela propõe que a análise da consciência não precisa ser uma coisa fria, clínica. Pode ser o que o Poela chama de ciência da alma, uma busca onde a lógica e a beleza andam de mãos dadas, e cada fórmula pode ser vista como um verso de um poema universal. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se a estrutura da nossa própria mente, dos nossos neurônios, pode ser a fonte de sistemas tão complexos e tão belos, capazes de gerar arte e poesia, onde é que está o limite da nossa realidade? Onde é que o mapa termina e o território começa de verdade?